Fala pessoal, estamos aqui novamente para a gravação do nosso terceiro episódio do nosso Pãocast. E como vocês sabem, vai vir aqui bastante conteúdo diferente, bastante histórias inspiradoras e eu espero que vocês gostem e compartilhem para nos ajudar também nesse início desse grande projeto que a gente tem certeza que vamos colher bastante fruto e trazer bastante conhecimento para todos vocês. E para hoje eu trago um convidado muito especial, certo? Um cara que eu conheci dentro já do setor da panificação. Estava em um determinado cliente onde ele também estava e ali a gente já começou a conversar, já trocou contato e dali por diante a gente sempre vem trocando experiência. Então achei que é um cara fundamental para que eu pudesse trazer até aqui para compartilhar um pouco aí da sua trajetória para que a gente possa apresentar aqui para vocês, certo? Então trago aqui hoje um profissional com carreira consolidada no setor alimentício, certo? Especializado em panificação industrial, expansão de mercado, gestão de estratégia de vendas e lideranças de equipe, forte atuação e inovação comercial, inteligência de negócio e transformação digital. Está no Ramos há mais de 23 anos, certo? Então, panificação na veia, tanto na área técnica quanto na área comercial. Eu trago aqui hoje o nosso amigo Wellington Gerena. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pãocast. É uma honra em ter você aqui com a gente, certo? Eu quero aqui te fazer algumas perguntas para que você possa compartilhar com a gente aí um pouco da sua trajetória e que a gente possa inspirar mais pessoas que também estão aí no ramo da panificação, certo? Então, quero deixar você livre aí para se apresentar, que você possa falar mais um pouco aí com o nosso público. Fica à vontade, meu amigo, a casa é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É uma honra poder participar desse projeto inovador. Eu tenho certeza que será um grande sucesso. Bom, como você bem mesmo disse, aqueles que não me conhecem, sou Wellington Gerena. Estou aí no ramo há aproximadamente 23 anos. Iniciei ali na década de 2000 para frente ali, juntamente com o meu saudoso pai, o qual me fez apaixonar por esse ramo maravilhoso. Maravilha. Então, vamos compartilhar bastante conhecimento aqui hoje. Eu Vamos, tenho certeza que você tem bastante bagagem aí vamos. para passar para quem está nos assistindo e também, lógico, para todos nós que estamos aqui no estúdio, É isso. certo? Então, quero te fazer algumas perguntas. Posso começar? Vamos lá? Então, beleza. Primeira delas, Wellington. Você um pouco comigo já adiantou aí essa questão de como você começou na panificação. O que te fez, Exato. né, chegar até aqui e o melhor, o que te fez iniciar na panificação? Foi algo extraordinário, digo, Ema. Eu me apaixonei através do meu pai, o saudoso seu Benê. Ele iniciou um projeto inovador no Brasil, na época, com fermentação natural. E ele me levou uma panificadora de referência aqui no estado de São Paulo. E lá eu me apaixonei pela profissão, em transformar a farinha de trigo em obra de arte. E desde então eu estou neste ramo. E olha que interessante. Você é o segundo convidado aqui, ou o terceiro, eu acho, que veio para a panificação através do pai, né? Então, Sim, assim, já era o pai que já era ali da área do setor alimentício, mais específico da panificação, e que inspirou, né, ali o filho sim, para que também ficasse nessa área, que é a área da panificação. E é algo que é engraçado, né? A gente anda por aí, a gente até escuta o pessoal falar. Que depois que você entra, por mais que você tente sair, é muito difícil. de Você fato. consegue sair assim. Você tá de eh, técnico e vai para vendedor, você tá de vendedor e vai para uma outra posição, mas sempre dentro da panificação, né? É Exato, muito difícil sair. E os que exato, saíram, voltaram, né? Então é exatamente. algo que prende a pessoa, certo? Então, para ficar mais claro aqui para o nosso público, pessoal, o Wellington, ele foi do setor técnico, tá? E hoje ele está atuando aí na gestão comercial de uma empresa onde ele trabalha. Então, pensando nessa mudança que ele teve aí na trajetória dele, a gente trouxe aqui um título especial para compartilhar com vocês, que é a mudança da área técnica para a área comercial, para a gente entender como que foi essa transição,
quais os caminhos ele percorreu para chegar nessa posição onde ele está hoje, quais os meios, o que que ele acha, como que foi essa mudança. Então, todo esse tipo de conhecimento a gente vai trazer aqui para vocês hoje. A gente já conheceu aqui um pouco de como que ele entrou na área aí, né, da panificação. E ao longo aqui do nosso podcast, a gente vai entrando aí nos pontos para que vocês possam ter conhecimento aí também, certo? Então, Wellington, vou para a segunda pergunta aqui para você, certo? Mande. Já vou logo direto ao ponto. O que motivou você a mudar da área técnica, né, para a área comercial? Por mais que você esteja ainda no setor alimentício, né, no setor para panificação, mas o que te fez mudar da área técnica para a área comercial? Como que foi? Na verdade, Weima, eu sempre fui visionário. Então, sempre nas minhas apresentações, eu não fazia somente o produto. Eu sempre montava aquela mesa bonita e apresentava esse trabalho, porque é prazeroso. Você faz o produto, você chama o proprietário, enfim, a pessoa que abriu aquele espaço para você poder apresentar a sua empresa e a sua marca. Então eu vi uma certa facilidade em fazer a parte comercial. E os próprios clientes me diziam: "Poxa, você faz tanto a parte técnica quanto a comercial?" Eu falava: "Não, o vendedor ele vai vir te atender ainda." Então eu consegui despertar isso dentro de mim. Esse seu lado, né? Exato. E como que foi, Wellington, essa adaptação para você? Tipo assim, a partir do momento que você já entendeu que você já estava mais fazendo comercial do que técnico. Porque na verdade assim, né? Todo bom técnico, ele tem um bom lado comercial, né? Que é o Exato. lado de falar, apresentar sobre os produtos. Isso já é aqui uma Exatamente. parte da função, né? Ele, para ser um bom técnico, ele tem que ser um bom comercial também. Exato. Mas é a partir do momento que você entendeu que o Wellington já estava mais fazendo o trabalho comercialmente do que tecnicamente. Como que você fez para fazer essa adaptação? Foi de uma forma natural. Como eu te disse, eu já vinha fazendo essa transição sem eu perceber, né? E de uma forma natural, é óbvio que gera aquele friozinho na barriga quando eu recebi o convite para ser de fato da área comercial. Porém, nessa transição foi até que uma forma natural, porque eu já tinha isso dentro de mim e acabou sendo que de uma forma tranquila, o Ema, não foi algo assustador naquele momento. E nessa transição, quais tipos de desafios, digamos assim, que você recebeu ou que você entendeu aquilo que seria um desafio para você? Olha, o maior desafio, Ema, quando você está numa área técnica e você parte ali para um lado mais comercial, é a mudança de mentalidade, né? Quando você está com técnico, você tem aquela preocupação em você fazer os seus produtos. Já quando você está numa parte comercial, você precisa de fato entender sobre o assunto para não entregar aquilo o qual você está oferecendo ao seu cliente. Então, essa foi uma grande dificuldade, mas que eu consegui me adaptar, que foi a mudança de mentalidade. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer, eu tenho quase certeza que sim, tá? Mas eu quero que você passe aqui para a gente detalhadamente, certo? O que você trouxe de experiência da área técnica foi fundamental para você estar atuando na área comercial hoje? Ah, com certeza, né, Wem? É algo que, assim, a parte técnica com a parte comercial, elas andam juntas. Não tem como uma ficar separada da outra. E isso faz com que o seu cliente ele confie mais no que você está passando para ele, né? Não somente a parte da venda. Você fala com mais propriedade. Então foi algo assim de extraordinário. Com certeza. E eu conheço alguns vendedores, inclusive, né, que Sim, são da área comercial, que eles conseguem se destacar, né, e ter mais resultados quando vem ali da área técnica, né? Porque é algo ali que você conhece a teoria, mas também conhece a prática, conhece mais sobre os produtos que sim, você está vendendo, né? Você até me falou uma frase antes da gente começar, né? Que é consumir aquilo que você conhece, mas também vender aquilo que você exato, conhece, que você sabe que é bom, que você pode estar oferecendo e ofertando ali, né? exato. Então, aquilo que você tem o conhecimento para que você possa fazer a venda daquele produto é muito mais fácil, digamos assim. Sim, Você tem muita mais propriedade
para falar sobre aquele Você determinado fala com produto que você está convicção, vendendo. né? Perfeito. E quais habilidades, Wellington, você considera essenciais para a gente trabalhar na área comercial? Olha, Wem, ao longo do tempo eu fui percebendo isso, né? Você precisa ter empatia, visão estratégica, olhar clínico, porque é como eu te disse, a parte técnica, você faz a apresentação do seu produto. Quando entra naquela parte comercial que você precisa falar com convicção para o seu cliente, ele precisa ter a certeza que aquilo que ele está comprando é aquilo que você está vendendo. Então, existe algumas regrinhas básicas para você poder ter um lado comercial mais qualificado. Como que você lida com seus clientes e suas demandas hoje em dia? Como que funciona essa parte para você ter o contato direto com seus clientes? Como que você lida com esse tipo de situação hoje? Porque hoje, por exemplo, quando você está na área técnica, nem sempre você tem que lidar direto com o decisor, né? Muitas vezes você lida só com o pessoal que está ali na produção Sim. ou o pessoal que está acima do pessoal ali da produção. Mas quando é venda, é diretamente com quem decide, né? Exato. Então, existe uma tratativa ali também diferente, né? Então, como que você lida com os clientes que você tem hoje e até mesmo assim, qual a diferença, por exemplo, de atender uma padaria e atender uma rede de supermercado? Atendimento, eu costumo dizer que é construção de confiança, né? Muitas das vezes, quando você faz aquele processo de você fazer a captação de um novo cliente, esse cliente ele já tem um determinado fornecedor. Por qual motivo ele vai te dar essa oportunidade de você apresentar o seu produto? Então você precisa provar a princípio, pedir essa oportunidade para demonstrar o seu trabalho e a qualidade do seu produto. E você precisa ter constância, né? Você fazer um roteiro, você está sempre visitando, não só oferecendo a venda em si. Existem casos de clientes meu que falam: poxa, Ayrton, já tô com meu estoque cheio, você já passou aqui a semana passada. Sim, mas eu quero saber, tá tudo certo? A sua equipe tem alguma dúvida, algum tipo de problema? Ou até mesmo eu passo para os meus clientes. Tem um caso bem específico, um cliente maravilhoso. E eu faço a conferência do estoque dele com o meu produto. Porque o estoque dele é um pouco pequeno, então a gente precisa ficar atento para não chegar e sobrecarregar esse estoque. Então você precisa se adequar a essas questões. Porque não é você só se preocupar em vender, é se preocupar como que está Exato, performando aquele produto que você está vendendo dentro do seu estabelecimento. Até porque ninguém vai comprar um produto para que ele fique parado. O exato, produto tem que girar, né? Então, é importante você, digamos que seria um pós-venda, né? Você exato. vendeu, então você vai fazer o É acompanhamento. um atendimento preventivo, né? Exato. Então, é saber se o cliente não vai ficar na mão, é saber se não está sendo servido em excesso, até porque o consumo da nossa área de panificação ele é um pouco dinâmico, digamos assim. Tem semanas que o consumo diminui, tem semanas Exato. que aumenta ou São épocas, triplica, né? né? Esfriou, o aumento de pão, Exato. o consumo de pão aumenta. Aumenta. Esquentou, diminui. Então, São Paulo, como sempre, está naquele esquenta, esfria. Importante que a gente esteja atento a isso, né? Para não sobrecarregar o cliente e muito menos deixar com que ele falte Exato. ali os produtos, né? Até porque ele conta com cada fornecedor. E para ganhar a confiança desses clientes, Wellington, você acredita que ter o conhecimento técnico influencia dos clientes que você atende? Com certeza, Weima. A gente volta naquele ponto o qual nós falamos no início. Quando você entende daquilo que você faz, você fala com mais confiança, você tem convicção. O exemplo que eu uso bastante: eu não consigo vender aquilo que eu não conheço. Eu também não compro aquilo que eu conheço. Então, quando você tem um vendedor técnico que ele fala para você e mostra na prática, você ganha a confiança do seu cliente e o cliente ele começa a te atender de uma forma mais tranquila, porque de fato você está entregando aquilo que você prometeu para ele. Então é algo que anda junto. Agora, você falou esse ponto aí, me surgiu até uma outra pergunta mediante a isso. E se tiver que, o cara falar, Wellington, você me vendeu isso com essa proposta e eu não estou conseguindo
executar. Se for para colocar a mão na massa, Esse é o meu trabalho. você coloca a mão Esse é na o meu massa trabalho, também. justamente. Antes de qualquer coisa, a venda, eu costumo dizer que ela é a parte final do fechamento. Uhum. Antes de você efetivar a sua venda, existe um processo. Então, esse processo de apresentação, principalmente na panificação, é primordial. Né? Você apresenta o seu produto para o seu cliente, você desenvolve, você monta uma mesa, faz um cenário e convida ele para poder fazer a avaliação. Na maioria das vezes, quando o cliente vê, ele se apaixona, porque você já sabe do seu produto, se você tem uma qualidade, né? E isso faz com que o cliente se sinta totalmente na confiança para poder fechar um negócio com você. Legal. Então você fecha todas as pontas, né? Começo, meio e fim. Exato, exatamente. A gente só tem uma chance, né? E ele não Exatamente. pode falhar. A gente, cada local que você vai é um tipo de equipamento, você tem que se adequar, você tem que ganhar confiança do padeiro, do confeiteiro, da equipe, que muitas das vezes não é fácil. E graças a Deus eu tenho tido sucesso nessa questão. Que bom. E que continue assim, né? É Que isso você aí. possa continuar prosperando e fazer aí com que outras pessoas também prosperem através desse alimento sagrado aí que a gente leva para todos, certo? E qual parte, Wellington, que é mais gratificante em trabalhar com vendas? Olha, o Ema, eu vejo de uma forma assim bastante gratificante quando o cliente vê o seu produto e já teve casos que o cliente passou para mim, olha, então você não fez uma venda, você ajudou eu resolver um problema, você ajudou eu resolver uma questão que eu não tinha visto. Então, essa é a parte mais gratificante. O cliente, ele se torna o seu amigo. Eu tenho clientes que me ligam, então vem tomar um café comigo. Mesmo sabendo que o estoque está cheio, ele não vai comprar. Uhum. É o que eu falo para você, a venda é uma construção, né? Você efetuar o pedido é o final, é a parte mais fácil, você efetuar o pedido. Criar esse relacionamento com o cliente é justamente isso. É você ganhar esse elogio, esse feedback dele que não tem preço que pague. E a venda é uma consequência daquela construção que foi feita. Exatamente, Ela é relacionamento. apenas uma consequência. Agora, eu quero mudar um pouco o tema aqui. Eu quero falar mais um pouco sobre a indústria da panificação, certo? Certo. Vamos entrar aqui agora no contexto mais panificação. O que que você aprendeu, Wellington, sobre o mercado da panificação, certo? A partir do momento que você migrou para a área comercial. Porque assim, a partir do momento que você vira comercial, você tem que abrir a mente para outros pontos, né? Exato. Como que o mercado está se movimentando, como que está sendo o consumo de pães, tendências, enfim, mercados novos. Tem toda uma movimentação que existe ali dentro, né? Então, o que que você aprendeu sobre o mercado da panificação quando você virou essa chave? Eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu atendia mais varejo. E quando você atende o varejo, Ema, a primeira pergunta que o comprador, o proprietário faz é: qual o preço do seu produto? Na indústria já é um processo diferente. Você lidar com o comprador. Né? Esse comprador ele tem um setor, ele tem uma margem que ele pode comprar aquele produto. Então eu percebi que o preço não era o diferencial, né? A indústria, ela busca, além do preço, a qualidade, pontualidade, a parceria, a ética. Então esse foi um lado que eu abri a minha mente, Despertou, né? me despertou. E eu tinha essa visão de que era um atendimento semelhante do varejo e não é, totalmente diferente. Porque não é o valor que você oferece, é o valor que você entrega, né? Porque tudo isso não deixa de Exatamente. ser valor. Se você entrega, se você faz acontecer, se você não deixa o cliente na mão, se você dá suporte técnico, dá suporte no que for necessário, tudo isso você está gerando Entrega, logística, valor, tudo. né? Então, Exato. se você gera valor, você está gerando valor ao seu produto, à sua negociação. Então, tudo isso influencia, né, para fechar negócio. Quando você teve que tomar essa decisão, você teve algum receio ou alguma dúvida? Receio, eu creio que todos sentem, né, o Ema, porque você Tá tá ali mudando. acostumado, né?
com aquela rotina e você muda radicalmente, por mais que eu já vinha fazendo essa questão, mas eu sempre carreguei comigo algo muito bom, Emma. Eu sempre coloquei Deus à frente de tudo, né? Eu sempre peço a direção para que eu não venha tomar as decisões erradas. E, consequentemente, As coisas a acontecem. coisa vai acontecendo naturalmente. Importante, né? A fé move É montanhas. isso, exatamente. Tudo que for fazer, coloque Deus na frente que os seus planos serão bem-sucedidos. Houve algum momento específico que você confirmou que essa mudança tinha sido a escolha certa que você fez? Sim, justamente aquele ponto que a gente tocou. Quando o cliente, ele fala para você, olha, você não só vendeu para mim, sabe? Você me ajudou a enxergar algo que eu não via. Você chegar e desenvolver um produto novo para o seu cliente, ou Emma, e ele fala, poxa, Wellington, esse produto mudou as minhas vendas. Então, isso é o mais gratificante. Só o fato do cliente, muitas das vezes eu chego, eu tomo café com o meu cliente, eu almoço com o meu cliente. Então, eu criei esse relacionamento. E isso foi algo que eu tive a certeza, a convicção de que eu tinha feito a escolha certa. Sério, que bom. Uma salva de palmas aí para você, Para nós. né? É importante porque não é só sobre vender ou entregar, é Exato. sobre transformar, né? Como eu sempre costumo dizer, a panificação é algo que a gente transforma, pois a gente pega Exato. a farinha de trigo, coloca os ingredientes ali, água, fermento, e a gente faz a multiplicação Exatamente. dos pães, né? Então não deixa de ser uma transformação e, lógico, um alimento sagrado e que a gente leva aí para todas as famílias brasileiras. Inclusive, né? Até no nosso na nossa própria logomarca tem o pão Pão nosso de de cada cada dia nos dia. dai hoje, Exatamente. né? Então é legal você ver essa transformação e quando você recebe um feedback desse, né? É o que nos faz Exato. continuar, né? Estou no caminho certo, tomei a decisão correta, então vou continuar que eu estou cumprindo a minha missão aqui na Exato. Terra. Legal. Você falou um pouco sobre isso, mas eu queria te perguntar para a gente aprofundar mais nesse tema. Como você vê a relação da parte técnica, né, e a parte comercial? Hoje, praticamente, você faz as duas funções, né? Isso. Você tem responsabilidade sobre uma função e também faz a outra função, Exato. certo? Toda empresa, né, a gente costuma ouvir sempre que o comercial trabalha em conjunto com a venda. Isso, sim. Não, o comercial junto com a venda, não, perdão. O comercial Com a parte junto com o técnica. Com marketing, marketing, né? sim. Mas acredito que para panificação são os três fatores: marketing, vendas e técnico, Exato. né? Porque é um complemento ali que a gente consegue fechar todas as pontas, né? Porque sem a parte técnica, sem a parte comercial e o marketing, fica um trabalho meio com as pontas abertas, né? Não Exatamente. consegue fechar. Exatamente. É, eu entendo que os três, eles andam juntos, né? O marketing, ele tem um papel fundamental da parte comercial, né? Antigamente você se falava de marketing, era mais propaganda. Hoje não, hoje você fala de CRM, entre outros fatores. Você precisa entender qual que é a cultura do seu cliente. Então, todas essas informações que o marketing recolhe desses seus clientes passa para a área comercial, o que facilita muito, né? E, em contrapartida, a parte técnica também. Todo conhecimento, toda dúvida, todo aquele atendimento que você faz no seu cliente, você passa essas informações para o marketing, o qual é discutido pela parte comercial. Então, assim, os três precisam estar super alinhados para poder ter sucesso. O marketing hoje em dia é o que faz a comunicação chegar mais rápido, né? Sim, Antes mesmo de você chegar, o produto chegar, o marketing tem que estar na frente já, levando essa comunicação e trazendo essa comunicação. exatamente. Parte técnica você apresenta, vendas você fecha, né? Mas ali são três engrenagens que são fundamentais, Exato. né? Para que tudo esteja em movimento, certo? Agora, se tratando aí ainda sobre técnico e comercial, né? Hoje, como que você ao chegar ali no estabelecimento, você já entra com a parte técnica ou com a parte comercial
ao se apresentar? As duas, porque não tem como você separar uma da outra. É o que eu falei para você. As duas sempre vão andar juntas. Então, naquele primeiro de prospecção, geralmente você vai fazer aquele primeiro contato, oferecendo o seu produto com a sua marca. Então já não deixa de ser só a parte comercial. O cliente ele sempre vai te fazer um questionamento. Ah, mas qual o produto que você tem para me oferecer? E aí você fala com propriedade. Eu sempre procuro falar do pão francês, que é o carro-chefe, né? Já toca, né? Exato. Você Você fala já vai daquele na. produto, você fala sobre fermentação, você fala sobre aspectos. Então, assim, você já desperta o interesse do proprietário em pelo menos conhecer o que você está oferecendo. Então, uma puxa a outra. E, engraçado, né? O nosso podcast é falando sobre pães. E todas as pessoas que vieram à mesa, a gente toca no pão francês, né? Exato. Porque é o É cargo-chefe o da padaria. carro-chefe, é o Então, carro-chefe. quando você entra para falar sobre o pão francês e de repente a pessoa tá com dificuldade e você vem trazer solução, né? Dizem, né? Por ser uma receita um pouco com menos ingrediente, aparenta ser um produto mais fácil de você desenvolver. Pelo contrário, é um dos produtos que exige mais atenção, o pão francês. É por isso que o dono da padaria ele foca 100% ali no pão Pão francês. francês. Né? Você pode ter até um produto na sua vitrine que não está com uma aparência muito boa, mas se o pão francês não tiver bom, nossa, acabou com o dia. O último convidado que a gente trouxe aqui, ele falou justamente isso. Falou que o dono chega lá no mercado, é como se ele já só enxergasse o pão francês. Ele vai Exato. direto. Chegou lá, se o pão tiver bom, tá tudo ok. Se não tiver bom, a loja pode estar cheia dos outros produtos que para o dono ali, o proprietário, não tem nada, porque o pão francês não tá com excelência. E a gente sabe que é o cargo-chefe, é o cara que paga as contas dentro do Exato, estabelecimento, né? E que chama toda a clientela para fazer, para poder vender os demais itens, exato, né? exato. Mas o chamariz é o pão francês. Agora, Wellington, vamos falar sobre perspectivas de futuro, certo? Você tem planos para voltar para a área técnica ou você pretende desenvolver mais ainda dentro da área comercial? Como que você vê isso aí para o seu futuro? Na verdade, eu não deixei de atuar na área técnica, né? Eu só não faço com tanta frequência aquele trabalho que eu fazia, né? Eu atendia os vendedores, né? Os representantes. Então, eu tinha uma agenda que todos os dias eu fazia um determinado produto. Porém, para você poder fazer a área comercial, não tem como deixar a área técnica. Né? De uma forma ou de outra, você vai entrar nesse assunto. Sim, Né? Seja ali nem que com uma seja de. apresentação, seja ali com até mesmo às vezes uma correção, uma dúvida que seu cliente tem. Então, as duas para mim. Essa daí eu não abro mão. Não abro mão da parte técnica. Você tem convicção que para você ter sucesso em vendas, você tem que ter esse lado técnico, por mais que você trate ele como teoria, né? Na teoria, Tem que ter, nem que você não precise colocar a tem mão que na ter, massa, literalmente, né? tem que ter. Mas ele tem que estar sempre ali à mesa, tem que estar É o sempre em que eu discussão. passo. Hoje eu atuo como supervisor também, técnico comercial. Eu tenho uma equipe e eu costumo dizer para os meus vendedores, para os representantes: se você tem dúvida, me liga. Né? Eu faço algumas reuniões, alguns treinamentos, por quê? O vendedor, ele tem que entender daquilo que ele está oferecendo para o cliente, sabe, Oema? Não é simplesmente você pegar um produto, oferecer para o seu cliente e não saber o resultado que vai trazer para o seu cliente. Então, eu falo para quem gosta, para quem está nesse ramo, se você quer ter sucesso, estuda sobre o seu produto que você vai ter mais eficiência na sua venda. Vai ter sucesso. Exato. E quais são os seus objetivos a longo prazo para a indústria da panificação? Como que você enxerga esse futuro aí, que não existe ainda, né? Mas quais são os seus planos para o futuro dentro aí da panificação? Eu pretendo, o Ema, sabe, poder
compartilhar mais com os meus clientes de indústria, trazer inovação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu busco conhecimento, e eu quero trazer algo inovador para esse segmento. Hoje o nosso ramo, ele é carente, né, o Ema? Então eu entendo assim, aquele que busca o conhecimento e estuda um pouco mais, ele, ele tem grandes chances de mudar, nem que seja um pouquinho. Então, a minha visão é essa, trazer algo diferente para o mundo da panificação. Você citou bastante, né, em questão de estudo, tá sempre buscando conhecimento. Quais tipos de conhecimento hoje você busca em estar sempre aprendendo ali para que você, né, não pare de ter sucesso e que você possa sempre estar crescendo aí, né, profissionalmente e sempre tendo os melhores resultados possíveis ali? Ó, Ema, quando eu atuava na parte técnica, é, só de cursos profissionalizantes, eu devo ter em torno de uns 27, 28. Fiz Senai, fiz curso técnico em panificação. Quando eu ingressei na parte comercial, eu vi a minha obrigação de estudar sobre o comercial. Sobre vendas. Isso. Então eu comecei a estudar gestão comercial, o qual eu me formei, estudei marketing um pouco também. Hoje, muito se diz, só esse ano de 2025 eu já devo ter feito uns 5 cursos voltados para inteligência artificial. Pô, Ayrton, mas pão? Sim, a realidade é essa. Então, assim, você precisa estar atualizado para poder levar algo diferente para o seu cliente. Então, eu sempre vi desse lado, mas a gente tem que estar atualizado. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade surgir. Não se preparar, Depois que aí acontecer. você perdeu Você tempo. perde tempo, né? Exato. Então conta pra gente aí, não estava nem no contexto, mas vamos entrar aí Vamos lá. nessa parte aí da inteligência artificial que você falou. Como que você enxerga isso, certo? E o que que você acha que isso vai nos ajudar se tratando sobre panificação, vendas, todo o que gira aí o mundo da panificação? Como que você acha que pode nos ajudar? A inteligência artificial ela já está aí, é uma realidade, né, Emma? Principalmente quando se diz no aspecto de indústria, né? Hoje você vê que todos os equipamentos de indústrias automatizadas, indústria 4.0 que muito se fala, a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. Isso, eu garanto, pelo menos hoje, né? Daqui 5 anos, 10 anos, a gente não sabe como que vai ser. Porém, aquele profissional que ele não se atualizar, esse sim vai ser substituído. Então, até mesmo para você poder fazer um relatório, né? Hoje, se você for fazer uma ficha técnica, você como técnico, você precisa fazer uma ficha técnica para o seu cliente. A inteligência artificial está aí para te ajudar nessa questão. Executar, né? Exato. Você, Então, você é um ajudante ali, um assistente que você tem no bolso, né? Você fala, me prepara isso, faz isso para mim. Aí você passa os dados, eu quero assim, assim, assim. exato. Ela te devolve, né? Você precisa prestar essa consultoria para o seu cliente de forma que seja profissional, né? Não só de falar, mas você precisa comprovar aí para o seu cliente o que de fato você está mostrando para ele, né? Vai entregar. Perfeito. O Elton, o que você diria para alguém que está ali, digamos que naquele meio termo, tá vendas, técnico, não sabe muito bem ainda qual definição correta ele tem ou ele quer, nem ele mesmo tem essa convicção ainda do que ele quer para a carreira dele. Digamos que essa pessoa está indecisa. Eu tenho a oportunidade para migrar para a área comercial, mas não tenho certeza se eu quero deixar a área técnica. Qual o conselho ou qual dica você daria para essa pessoa que está com dúvidas ou que não tem a certeza ainda do que ela quer, certo? E assim, mediante a sua escolha, as decisões que você tomou e os resultados que você vem tendo ao longo desse tempo, qual conselho você diria para essa pessoa que está com essa dúvida? Primeiro, tem que gostar. Você tem que gostar de pessoas, você tem que estar preparado para escutar muitos nãos e colocar na frente aquele seu objetivo. É isso que você quer, né? Se é isso que você quer, aí você vai ter uma segunda etapa. Vai se aprofundar, vai estudar.
vai entender do assunto. Cliente, ele não compra produto, ele compra o quê? Atendimento, né? Então você precisa estudar, ter um produto também de qualidade e oferecer exatamente, entregar aquilo que você está passando para o seu cliente. Então, é isso que você quer? É em tudo na vida, Sim. né? É isso que você quer? Esse é o seu propósito? Então você tem que mergulhar de cabeça. Não adianta só eu querer e pensar que as coisas Não vão é acontecer cair do sozinho, né? céu porque não vai, né? Porque, assim, a vendas, da mesma forma que ela te dá muitos resultados, né? Mas hoje a gente praticamente acabou de virar o mês, então começa tudo do zero novamente, né? Exatamente. É semelhante a quem paga um aluguel. Você pagou o Pagou, aluguel hoje, tá agora já devendo está amanhã. devendo de novo. E as vendas é isso, é metas, É é começar todos os cobrança, dias, né? né? Você já acordar sabendo que você tem que entregar o seu melhor, faça chuva, faça sol, não importa. O número tem que vir. Meta para bater, Exatamente. mês para fechar, né? E Exatamente. fechou o mês, bateu meta, comemorar que amanhã começa tudo de Eu novo, dividi em né? 4 partes, né? Diário, semanal, quinzenal e mensal. Então, se você tiver uma filosofia de trabalho, você consegue enxergar, né, uma perspectiva melhor e buscar esses resultados. E como que você mesmo que implantou essa questão de diário, semanal, quinzenal e mensal, ou foi algo que a empresa implantou e quais resultados você vem tendo em ter esse acompanhamento com essas métricas que você mesmo adotou? Ao longo do tempo, você vai adquirindo experiência, né, ou você conversa com um gestor. Eu tive um gestor muito bom que acreditou em mim, né, nesse momento de transição, que foi o André. Tive entre outros também, o Edson, enfim. E você vai pegando aquilo que é de bom, de um, de outro, e você monta em cima daquilo que você acha que é interessante. Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Sempre tirando aquilo que é de bom, do Você que você filtra, né? aprender, Faz um filtro. e você faz o seu planejamento. E para mim foi algo assim que deu super certo, né? Montei um roteiro, tem que visitar. Você não pode deixar de visitar o seu cliente. É o que eu falei. Por mais que você saiba que o estoque dele está cheio, você tem que passar lá para poder conversar com o seu Não cliente. adianta tirar só o pedido pelo WhatsApp, Aí é né? fácil, né? Aí é o que a gente chama de tirador de Aí não pedidos, é né? vendedor, tirador de pedido. Verdade. Você reverter a situação. Já aconteceu casos de o cliente ter comprado uma grande quantidade de produto e tá com dificuldade de chegar lá e reverter a situação. Quer dizer, você também traz benefício para a empresa, né? Você diminui o prejuízo. Então não é só a função de você vender, você tem que resolver problemas também. Saber, por isso que é a importância, você precisa conhecer o seu produto. Nem sempre, né? O vendedor ele vai querer vender, ok. Mas esse produto que você está oferecendo para o seu cliente, é adequado para fazer aquele produto que ele Que ele precisa? precisa, né? Tudo isso é conhecimento técnico, né? Exato. E não necessariamente você precisa vir da área técnica para você ter conhecimento sobre o produto que você vende, né? É questão de querer, né? Se você entra hoje numa empresa que não seja do segmento, mas você já é vendedor, você já trabalha no mercado de vendas, imediatamente o que é que você vai ter que procurar entender? Sobre o produto que você vai vender. Exato. Vendedor vai vender, mas conhecer o produto e saber o que que você vende vai te dar muito mais É resultado, exatamente isso. porque você vai conseguir solucionar, né, problemas, dificuldades aqueles clientes onde você vai atender, porque É aí todos temos, né? exato. É aí onde existe a diferença entre do vendedor e o tirador de pedidos, né? Para você se tornar um vendedor, hoje eu falo com convicção. Você precisa estudar. Você precisa entender do assunto. Principalmente o mercado em que você atua. Sim, você precisa estar antenado. Senão, de repente, você faz uma venda que você pode comprometer todo o resultado do seu gestor, né? Então, assim, você precisa entender, você precisa estudar, né? A venda, como eu falei, você efetivar de fato a venda ali no final é a última coisa. Então, a venda ela é construída, né? É um processo. Então, tem que estudar e entender do assunto. Entender para atender. Boa. Hoje, Wellington, você trabalha, né, com vendas B2B, né? Sim, Você também, atende empresas diretamente. Você também. não vende para consumidor final, digamos assim, né? Vendo Ou, também, ou vende também? vendo. Tem B2C, tem essa linha também. Tem, né?
Mas o B2B é uma É o das seu áreas, principal. é uma das áreas mais agressivas, vamos se dizer assim, pro ramo de trigo, né? E para quem faz essas vendas B2B, quais os caminhos ali que dicas que você dá aí, passa para o pessoal, para que consiga ter resultados ou estratégias que você usa, estratégias comercial, abordagens comercial, para trabalhar diretamente de empresa para empresa, né? Porque muda completamente Bastante, o, bastante. o segmento, né? Você vender Totalmente. de empresa para empresa e vender de empresa para consumidor final são estratégias completamente diferentes. Então, para vender de empresa para empresa, quais estratégias você pode estar passando aí para pessoas que também têm esse tipo de segmento de vendas? Olha, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, né? Você precisa trabalhar com ética, você precisa entregar de fato aquilo que você está prometendo ali para o seu cliente. Antes de você iniciar qualquer tipo de negociação, você tem que estudar muito bem o seu cliente. Eu preciso entregar o meu melhor produto, de maior qualidade, não que os demais não sejam, não é isso. Não existe produto ruim, existe aplicação errada. Então você precisa estudar o seu cliente, criar um relacionamento, para aí sim você adquirir a confiança do mesmo. E aí a coisa vai fluir normalmente. Confiança, certo? Exato. Confiança naquilo que você está vendendo, naquilo que você está ofertando, certo? Para que a confiança que você tem sobre aquele produto que você está entregando, o cliente que você está repassando possa sentir também essa confiança e essa segurança, né? Exato. Clientes de médio, pequeno ou grande porte, qual cliente que você identifica que é mais fácil a venda ou, digamos, mais rápida, certo? Ou estratégias que você pode usar aí ou pode estar usando para diferenciar a abordagem para esses três tipos de clientes diferentes? São atendimentos diferenciados, né? O pequeno, todos têm a mesma importância. Sim, com Todos certeza. têm a mesma Com certeza. importância. É que o pequeno, ele trabalha com estoque contado, né? Então, de repente, você tem que oferecer um produto ali com o melhor custo e benefício. Já o cliente grande, quando se trata de indústria, ele já tem o parâmetro dele. Então, ele já traz para você o que ele precisa. E aí, em conjunto com o controle de qualidade, você busca o melhor produto, o qual se adequa para esse cliente. As negociações são diferenciadas, né? Prazos, entrega. Então, assim, é um mundo totalmente diferente. Aquele de menor porte para o de maior porte. Porém, ambos você tem que ter. Eu costumo dizer, sabe o que, Emma, quando você me perguntou do B2B, é empresa para empresa. Ok. Só que atrás de um CNPJ tem o CPF, são pessoas. Com certeza. Pessoas compram de pessoas. Então, independente de qual volume que esse cliente compra de você, você precisa se conectar. Você precisa criar um relacionamento. Pessoas são relacionamentos, sentimentos. Então, tanto do pequeno quanto pro grande, você tem que criar um relacionamento. Energia, né? Exato. Tudo que gera energia, né? E sinergia, as coisas É fazer o que é acontecem. certo, né, Wema? É o que eu costumo dizer. O cliente ele não compra simplesmente o produto, ele compra atendimento. Se o cliente se sentir lesado, você pode ter certeza que ele não vai deixar você nem entrar mais como cliente na padaria dele, dentro da indústria, né? E tem um dos principais fatores que vem ali também através do bom relacionamento, né? Que é a indicação, Exato. né? Que eu acho que é uma venda que ela acontece de forma natural, estratégica, e aquela venda que ela é indicada é 80% de chances de fechamento, entendeu? Exatamente. Porque não está vindo através daquele cara que quer me vender. Está vindo através de uma pessoa que comprou de você, né? Que teve resultado naquela compra, que conseguiu atender o que ela Exato. precisava e ela está fazendo essa indicação para uma outra pessoa, né? Então aquela pessoa que está recebendo a indicação, ela vai ter muita mais confiança, Exato. tá comprando de você, porque a venda, a indicação já veio de uma outra pessoa que teve uma E aí é experiência onde entra a sua positiva. credibilidade, né? Eu mesmo, Ema, eu ingressei nesse ramo na época mais difícil da humanidade, nessa Pandemia. minha transição, que foi a pandemia. Então, para você ter uma noção, tudo estava fechado.
A gente não conseguia fazer atendimento presencial. E aí, graças a esse relacionamento que eu construí no longo da minha trajetória com esses clientes, foi algo assim extraordinário. E eu, com 3 meses, eu já tinha uma carteira de cliente ativa de 100 clientes comprando. Um número, falando em toneladas, altíssimos. Porque era um projeto novo aqui em São Paulo. A marca ela era mais conhecida nas indústrias, no varejo, nem tanto. Então, por ligação e por indicação, eu consegui chegar nesses números. Ter resultados, você conseguiu florescer aonde Exato, só meu. tinha escuridão, né? Mas é os desafios, né, cara? Os desafios que nos faz crescer, né? A pandemia foi um desafio que, inclusive, trouxe muitas tendências para o mercado de varejo, atacado, atacarejo, né? Mudou Surgiram algumas totalmente, né? demandas, Mudou totalmente. produtos rápidos, produtos de fácil consumo. Teve muitas mudanças pós-pandemia, né? Até o serviço de entrega hoje cresceu muito, né? Hoje em dia, o pessoal prefere, ou grande maioria prefere consumir em casa, né? Praticidade, né? Praticidade, faz compra em supermercado, A padaria. mentalidade do consumidor mudou, E né? chega tudo em casa, tá na sua comodidade ali, você Exato. não tem que se preocupar, né? Muitas das vezes o produto é até melhor do que aquele que você pode escolher no mercado. Quando você compra dessa forma, o produto ele vem com mais qualidade em alguns lugares. Então, assim, mudou totalmente a mentalidade do cliente, E o mercado do inteiro se consumidor, né? conversa, né? O mercado inteiro se conversa, o mercado da panificação. Então, se você faz um bom trabalho aqui, você vai ser bem visto ali, vai virar indicação para aquele outro, e as coisas começam a Exato. acontecer de forma natural, né? Mas é isso, meu amigo. De perguntas aqui foram essas, certo? Só que eu quero fazer um bate-bola com você agora, Vamos lá. coisa rápida, tá? São algumas perguntas aqui bem objetivas que eu quero fazer para você, De bate certo? pronto. Bate pronto, é um bate-bola aqui. De frente com o Weyman. É isso. É quase isso. Então vamos Vamos lá. chegar lá nesse nível, tá? Preparado? Vamos lá. Tá. Aroma de infância. Panetone. Panetone te Exato. lembra infância. Muito. Maior desafio em sua vida. Vencer o receio da mudança. Erro que virou lição. Erro que virou lição. Falar antes de ouvir. Panificação é. É transformar amor em alimento. Vendas são. Servir com propósito. Inspiração. Meu Pai. Referência. Senhor Jesus Cristo. Tecnologia. É a base do futuro. Cliente. Pessoa, respeito, humano. Sucesso. Sucesso eu posso classificar como você colocar Deus à frente de tudo. Futuro para você. Propósito. Você precisa ter propósito para poder alcançar aquilo que você almeja lá no futuro. Show de bola. Uma salva de palmas aí pro nosso amigo. Obrigado a todos nós. Pessoal, então, esse é mais um Pãocast aí para todos vocês, tá? Nosso amigo Wellington aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Que Deus continue abençoando aí A a sua todos vida, nós. a sua trajetória, a empresa e nós aqui estamos muito agradecidos em você poder ter vindo até aqui, certo? Disponibilizar um pouco aí do seu conhecimento para todos nós. Beleza? É uma honra. Se quiser se despedir aí do público, fica à vontade. Agradeço a oportunidade e eu falo para você, o ramo da panificação é o ramo mais promissor. Se você quer ter sucesso, estude. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.